Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, você já deve ter se perguntado: qual é o melhor visto para mim? E nesse vídeo de hoje, nós vamos contar para vocês quais são os vistos mais comuns para brasileiros e qual se encaixa no seu perfil, no seu caso. E fica até o final, porque vamos esclarecer dúvidas comuns sobre esses vistos e dar dicas para a sua chance de aprovação aumentar e muito. Existe uma gama enorme de vistos para os Estados Unidos. Contudo, esses vistos se dividem em 3 grandes classificações, ou seja, os vistos de não imigrantes, que são os vistos temporários, os vistos de dual intent, que são aqueles vistos que ele começa como não imigrante e se transforma em imigrante, e os vistos de imigrante, aqueles que te dá um green card. Dentro do grupo de vistos temporários, ou seja, de não imigrantes, vamos começar pelo visto de turismo, o famoso B1, B2. Ele é um visto onde fica claro a intenção de passeio ou business, ou negócios. Contudo, esses negócios aqui, ele vai funcionar mais como uma reunião, um encontro para estabelecer negócios, mas não permite trabalho. Esse B1 é para você ir em conferências, encontrar um potencial investidor. E o B2 é justamente o turismo, onde você vai conhecer cidades, locais, parques. Quem pode aplicar? Qualquer pessoa que tenha esse intuito de passear ou fazer negócio nos Estados Unidos. Você precisa demonstrar seus vínculos com seu país de origem e que você vai realmente ficar de forma temporária nos Estados Unidos. Ainda nessa categoria, nós temos o visto de estudante, o famoso F. O visto de estudante é quando um aplicante quer estudar nos Estados Unidos, seja ele um curso de inglês ou seja um curso de graduação, um curso técnico, um mestrado, doutorado. Para isso, o aplicante vai ter que demonstrar os vínculos com o seu país de origem e que, depois do seu curso, você tem a intenção de retornar ao seu país de origem. Uma dúvida que muita gente tem é: posso trabalhar com o visto de estudante? E a resposta é sim e não. Em sua essência, o visto de estudante não te permite trabalhar, a não ser trabalhos na própria instituição de ensino, quando permitido. Alguns cursos, alguns programas escolares te permitem trabalhar no campus, na universidade ou na instituição de ensino. Aí nesse ponto você poderá trabalhar, mas normalmente são part-time jobs, ou seja, uma parte do período só, não pode ser aquelas 8 horas completas. Qual que é a grande vantagem do visto de estudante, além dos estudos? É você poder transformar ele em uma imigração, através de outros vistos que te permitem imigrar. Dependendo do seu curso, você pode aplicar para o que chama-se de OPT, Operational Training, ou seja, quando você faz um curso, normalmente são os cursos técnicos, ele te permite aplicar para um Work Permit, uma permissão de trabalho, onde você vai poder trabalhar por um período de tempo. Nesse momento, algumas empresas tendem a contratar essas pessoas através de um visto EB3, um visto de trabalho, que nós vamos falar mais na frente. Ainda na categoria de temporários, nós temos os vistos Hs, que são os vistos de trabalhos temporários. E aí existem variações como H1B, H2B, H2A, ou seja, são vistos que te permitem trabalhar mais de forma temporária nos Estados Unidos. Para isso, o aplicante precisa ter uma empresa patrocinadora, ou seja, uma empresa que vai te contratar de forma temporária. Normalmente esses vistos são para trabalhos ali que você faz de forma sazonal, por exemplo, ou que requer que você esteja nos Estados Unidos por um curto período de tempo. Ele é um visto que não te dá um green card, mas te dá a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos de forma temporária. Agora, dentro da categoria dos vistos de dupla intenção, os dual intents, nós temos esses vistos que te permitem entrar como não imigrante, mas transformar, cumpridos certos requisitos, para o green card, para a residência permanente nos Estados Unidos. Vamos iniciar pelo visto O. O visto O é para pessoas com habilidades extraordinárias dentro das artes, como atletas,
como empreendedor, ou seja, é um visto que te possibilita ir trabalhar nos Estados Unidos e se você cumprir alguns requisitos, você pode transformar esse visto que vai te dar permissões de trabalho em um Green Card. Para esse visto, o aplicante vai precisar ter uma empresa, ter um patrocinador onde vai levar você, por exemplo, a um time de futebol ou algum boxeador, ou MMA, nesse quesito para você poder atuar nos Estados Unidos de forma temporária e depois transformar num Green Card. Outro visto com intenção dupla é o visto L, o famoso visto da empresa. Por que ele tem esse nome? Porque em sua essência é a transferência do executivo ou CEO da empresa ou gerente para uma empresa filial nos Estados Unidos. A empresa brasileira abre uma filial nos Estados Unidos e transfere esse executivo, esse gerente, para operar, para trabalhar nos Estados Unidos. Outro visto que se encaixa nessa dupla intenção, é o K1, que é o famoso visto de noivos, onde um cidadão americano que tem um noivo estrangeiro aplica para que esse noivo possa ir aos Estados Unidos para se casar. Quando esse aplicante entra nos Estados Unidos, vai ter 90 dias para casar. Imagino que você já assistiu essa série. E dentro disso, aplica-se para o ajuste de status, que é o Green Card. Então, depois que casou, pode aplicar para o Green Card. Por isso que esse visto é de dupla intenção. Ainda temos o visto R, que é para religiosos, ou seja, pastores, padres, líderes religiosos, onde essas aplicantes vão trabalhar na igreja da mesma denominação ou mesmo grupo religioso. Esse é um visto também onde pode ser transformado em um Green Card através do EB4. E dentro da categoria de vistos de imigração, ou seja, aqueles vistos que geram um Green Card, nós temos os famosos EBs. O EB1, que são para profissionais extremamente qualificados, onde vão ser pesquisadores, pós-doutorandos, professores universitários. Você precisa cumprir uma série de requisitos bem rigorosos para mostrar que você, em outras palavras, é um gênio na sua área e vai contribuir com os Estados Unidos. Esse EB1, você não precisa ter um sponsor, você pode ser o próprio peticionário, desde que comprovados esses requisitos. Também, ainda dentro desses vistos, nós temos o EB2 e o EB2NW. A grande diferença entre esses dois são que o EB2NW você pode ser o seu self-petitioner, o seu próprio peticionário, desde que mostrado que você é de interesse nacional para os Estados Unidos. O EB2, vamos nomear ele aqui de normal, ele vai depender também de uma empresa onde está contratando os seus serviços. Ele é um processo, tanto o EB2 quanto o EB2NW, voltado para profissionais qualificados que consiga demonstrar todo o seu tempo de profissão na área. O EB2NW vai ter os requisitos como bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência na área, além de outros requisitos como ter um Proposed Endeavor, mostrar que é bem posicionado para atuar naquela área e mostrar mesmo que é de interesse nacional. Ainda nessas categorias dos EBs, temos o EB3, que ele pode se dividir entre um EB3 para profissionais que têm uma qualificação ou o não skilled, ou seja, não tem uma qualificação técnica. Por exemplo, algumas profissões não têm um curso técnico, não tem um bacharelado, então você pode encaixar aqui no EB3. O EB3 precisa ter um patrocinador, ou seja, o peticionário precisa ser uma empresa contratando seus serviços e precisam também de ser cumpridos alguns requisitos. Também temos o EB4, como eu falei anteriormente, é a transformação do visto religioso do visto R para um Green Card. Ou seja, o EB4 ele é aplicado para pastores, líderes religiosos que já passaram pelo visto R. Nós temos também o EB5, que é o visto de investimento. Neste, o aplicante aplica-se e consegue um Green Card através de investimentos em projetos do governo americano.
Esses projetos vão ter que cumprir uma função social e gerar empregos. Então, esses são os vistos de trabalho de imigrantes. Ainda dentro dos vistos que geram a residência permanente, ou seja, geram um green card, nós temos os processos de reunião familiar. Ele se divide em dois grandes processos. Primeiro são os processos de casamento, onde um cidadão americano ou green card holder, ou quem possui um green card, aplica para o seu cônjuge estrangeiro para que ele esteja com ele nos Estados Unidos, ou seja, que eles sejam reunidos novamente para viver a sua vida marital. Ainda temos os processos dentro da reunião familiar, onde os pais cidadãos americanos peticionam para os seus filhos, para que esses possam estar reunidos nos Estados Unidos com eles. E ainda, os filhos cidadãos americanos aplicam para os pais. Por isso que ele tem todo esse processo de reunião familiar. Agora que você viu sobre alguns tipos de vistos para os Estados Unidos, conta para mim aqui embaixo no comentário qual a melhor opção para o seu caso. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até mais!